Fala pessoal, bem-vindos a mais um DadosCast, nosso 31º episódio. E hoje vamos falar de um tema muito especial que é Self-Service BI. Eu sou o Daniel, sou CEO da Bianalytic e tenho a honra de contar como co-host aqui com o meu amigo Isaac. Boa, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio, né? Satisfação estar aqui mais uma vez, a convite do Daniel. E para falar com o Marcos, né, nosso parceiro aqui do Visu, vou deixar ele se apresentar também. Olá, pessoal, obrigado pela oportunidade. Daniel, obrigado, Isaac. Eu sou o Marcos, CEO e cofundador do Visu. Sou originalmente do Rio de Janeiro, mas mudei para a Suíça há 13 anos atrás e para estudar matemática no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. E no final acabei montando o Visu e estamos aí desde 2016 com o Visu aí no mercado. Boa! Então, vamos para mais um episódio. Bom, pessoal, bem-vindos ao DadosCast. E Marcos, para a gente poder começar esse papo, eu ia pedir para você contar um pouquinho para a gente de quem é o Visu. Claro. Então, o Visu é uma empresa que a gente fundou na Suíça em 2016 com uma missão de tornar o acesso aos dados extremamente simples, utilizando linguagem natural e inteligência artificial. Na época a gente viu que a maneira mais comum, mais tradicional de você analisar informação com ferramentas de BI, onde você precisava ficar entendendo, fazendo drag and drop nas variáveis ou escrever em SQL, e a gente viu que isso não seria o futuro, que o futuro seria através de perguntas, que perguntas são a maneira mais simples e naturais de você pedir informação, e a gente entendeu que a utilização de inteligência artificial para responder essas perguntas de maneira automática seria a maneira como a gente ia obter informações dos dados no futuro. Então, lá em 2016, a gente estava pesquisando nessa área, no Instituto Federal de Zurique de Tecnologia. A gente atingiu a maior precisão do mundo em sistemas de perguntas e respostas. A gente ultrapassou resultados de Stanford, do Google, e isso nos deu confiança que a gente poderia montar uma ferramenta de altíssima qualidade, e a partir daí então a gente montou a empresa e vem desde lá trabalhando com grandes empresas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e agora entrando no Brasil para tornar o acesso aos dados extremamente simples. Boa. Vocês podem ter utilizado essa tecnologia para diversas finalidades, né? Por que do BI, Marcos? A gente, no início a gente discutiu, que tipo de pergunta que a gente quer responder, Vamos responder de dados não estruturados, com texto, ou dados estruturados, em tabelas relacionais. A gente entendeu que era um problema mais bem definido. A gente entendeu que era uma indústria mais tradicional e que tinha bastante valor, eu acho que uma das coisas que motivou a gente também é que eu sempre vi os dados estruturados como a maior concentração de informação, e informação de valor que a empresa tem, Então, Sim. normalmente são as informações que a empresa coloca mais esforço em, não é à toa que eles estão estruturados, que as informações já foram processadas e organizadas, e porque elas têm altíssimo valor, Então, a gente decidiu focar nessa parte da informação que a gente entendeu que tivesse mais valor do que qualquer outra. Legal. E aí, a partir daí, vocês criaram uma ferramenta de Self-Service BI, né? Imagino que para os nossos ouvintes seja um termo novo, né? O que é Self-Service BI, Marcos? Pois é, a ideia do self-service, é tornar o acesso é democratizar o acesso aos dados, Então, não é um conceito novo, ele é um conceito que ele é sempre reinventado, Então, já quando o Tableau surgiu lá em 2004,
acho que foi 2004, ele veio com uma proposta de self-service, né, porque antigamente os dados, né, você precisa de conhecimentos muito técnicos para você trabalhar com os dados, né, e o Tableau, né, e depois o Power BI, criou uma ferramenta que permitisse pessoas um pouco menos técnicas, né, permitiu que elas trabalhassem com os dados, né? E só que ainda eles, né, os business analysts, né, os analistas, ainda são um intermediário para o usuário final, né? Que estaria, por exemplo, na parte da operacional, de vendas, marketing, né? E eles ficam como um bottleneck, né, ao acesso final da informação. Então, a ideia do self-service moderna é você dar acesso ao usuário final e dar a habilidade para ele, a capacidade, através de uma ferramenta fácil, para ele mesmo conseguir a informação que, precisa, que ele queira, né? Por exemplo, através de perguntas, sem precisar depender de uma terceira pessoa para gerar essas informações para ele. Né? E o objetivo do Self-Service BI, então, é democratizar o acesso, né, para as pessoas estarem mais bem informadas e tomarem decisões melhores na empresa, né? Porque existe uma falta ao acesso, né? As pessoas estão limitadas, bastante limitadas no tipo de dados que elas conseguem acessar nessas funções. Boa, Marcos. E eu acho que muita gente deve estar se reconhecendo, né, nessa tua fala sobre democratização de dados, né, sobre ter acesso aos dados. A gente diariamente conversa com empresas, né, com gestores ali de alguma área, que às vezes tem até uma dificuldade, né, para ter o acesso ao dado, para saber qual é o dado correto para se utilizar ali, ou de qual fonte vem esse dado, né. Então, e aí a gente até já teve essa conversa, né, no particular sobre alguns problemas, né, que acontecem entre áreas de negócio, né, entre marketing e vendas, por exemplo, né, já foi até tema aqui de outras conversas do nosso podcast, né, sobre o que é um lead, né? Então essa é uma fala constante Isso. do Daniel também. Mas quando eu acho pode complementar. eu acho que um ponto interessante do acesso aos dados, né, acesso à informação, às vezes é difícil para as pessoas imaginarem o que significa acesso à informação, né? Então, se você olha para trás, né, quando o Google surgiu, você poder achar restaurantes ou telefones online, né? No início, acho que as pessoas se perguntavam, né? Não, para que eu preciso disso? Já tenho páginas amarelas, eu acho qualquer restaurante que eu preciso nas páginas amarelas, né? Então não parecia fazer muito, né, não ter muito valor, né? Mas aí, conforme a tecnologia vai evoluindo, né, você percebe o potencial que é aquele outro nível de acesso à informação, né? Que o Google, né, abriu para você ter uma janela para a internet e achar qualquer coisa que você precisava, né? E agora, num momento mais atual, a gente, né, acostumou tanto com o Google que a gente também acho que entendia que qualquer acesso à informação era através do Google, né? E aí chega numa nova fase com o ChatGPT, que você tem um outro nível de acesso à informação muito maior, muito mais preciso, muito mais individual, que, né, era difícil de imaginar antes, e que isso, né, te abre muitas novas, um novo horizonte, novas possibilidades do que é possível fazer, né? E a mesma ideia com essa evolução do BI, né? Que a gente fala que tem diversas ondas do BI, né? Teve a primeira fase, a segunda fase, né? Com o Tableau, a terceira fase com o Looker, e agora a quarta fase, né? Que é o BI baseado em AI, que a gente agora com o Visu está liderando. Bacana. Isso é muito legal, assim, porque uma vez, não sei se é verdade essa história não, mas uma vez dizem que perguntaram pro Bill Gates qual a principal invenção, o principal produto da Microsoft. E muita gente achou que ele ia falar que era o Windows, né? E ele falou que era o Excel. E eu realmente concordo muito, porque até 2, 3 anos atrás o Excel era o Google das empresas. Então, qualquer usuário de negócio que quisesse levantar qualquer informação, por mais besta que ela fosse, precisava do Excel. Exportar o dado, jogar na planilha, fazer a análise, se ele tiver a sorte dela ter menos de 50 mil linhas. E olha que eu já vi até muitas automações com o próprio Excel, né? Então, eu trabalhava numa grande varejista que a gente tinha uma planilha executiva ali que estava integrada com SAP.
Pra você ter noção. Meu Deus. Então, assim, tava tudo numa planilha, eu nem precisava exportar o dado, mas eu tinha que conseguir fazer as análises ali dentro do próprio Excel, né? E aí a gente sabe realmente das limitações, né, que o Excel tem, mas e aí dependendo do volume de dados que a gente está trabalhando e até mesmo fazer, né, tabelas diferentes conversarem entre si é um pouco mais complicado, né, no Excel do que realmente numa ferramenta como o Tableau que a gente comentou, né, o Power BI, o Click, Looker e até mesmo o Visu que a gente já consegue ter a resposta ali de prontidão às nossas perguntas, né? Mas o ponto é esse. Pois é. Desculpa, pode falar. O Excel, né, é interessante porque é uma ferramenta extremamente poderosa, né, mas é uma ferramenta genérica né, né, digamos nesse sentido, ela é um processador, né, que nem um Word, né, um processador de texto, de números, né, é uma ferramenta genérica sem uma inteligência individual, né, do negócio, né. E eu acho que as ferramentas de BI tradicionais também vão nesse sentido, né, elas são ferramentas bem genéricas. E a gente com o Visu pretende, né, nessa nova fase, nessa nova onda de BI, né, criar um novo tipo de BI que não é um BI genérico, é um BI que tem entendimento do seu negócio, né, e consegue fazer análise de dados, né, individuais que são relevantes, né, para o usuário, né, e para a empresa específica, né. E Bacana. então eu entendo que isso vai ser uma grande diferença que a gente vai começar a ver nos novos BIs nessa nova fase. Até porque ela inclui uma variável que é muito importante na análise, que é o contexto, né? Então, a ferramenta como o Visu, com o Knowledge Graph que ela tem, ela começa a entender o contexto da empresa, começa a entender quais termos são mais comuns e começa a entregar um resultado mais preciso. Aí o contexto é Exato. um ponto principal na análise de dados, né? Não adianta eu saber, vendi tanto, mas vendeu tanto aonde? Qual produto? Qual loja? Enfim, com qual margem? Né? Como a empresa... Exato, O contexto dessa exato. análise é bem relevante. E com essa ideia de contexto, né, a gente chega num cenário até mesmo de utilizar, né, alguns algoritmos, machine learning, para poder fazer previsões dentro desses cenários, né, e montar cenários também, né. Então, assim, eu sempre enxerguei, desde quando eu conheci o Visu, né, como uma porta que pode trazer várias outras soluções. Eu acho que também... não sei se vai chegar nesse ponto aqui da pauta da nossa conversa, né? Mas das ideias que o Marcos tem para novas features ali para o Visu, né? Eu não sei se seriam outros produtos, né? De talvez um hub aí de soluções que o Marcos e os sócios dele podem ter a desenvolver no futuro, né? Mas e isso a gente já está vendo em algumas ferramentas de BIs que estão tentando realmente, como o Marcos comentou, né? O Tableau já veio com a ideia de Self-Service, né? O Click também tem essa ideia, o Power BI da mesma forma, né? Agora com muitas novidades aí do Fabric, né? Então, agregando também, né, essas inteligências aí da OpenAI, enfim. E aí a gente... o que falta muito é justamente esse contexto, né? Porque saber qual é a média, saber o máximo, saber o mínimo, né? Gerar um gráfico de barras, enfim, gerar essas análises mais estáticas a gente já consegue fazer solicitando, né? Sem código, enfim. Mas realmente ter essa visão de contexto, ter esses insights de verdade, né? Como um ser humano teria, né? E aí é onde entra a inteligência artificial. E eu acho que é o que realmente eu vejo hoje o Visu como um passo à frente, né? Dessas outras soluções. Exatamente voltando ao ponto que você estava falando, né? E o que o Daniel mencionou agora, o Knowledge Graph, que é o grande diferencial do Visu, né? É uma camada que adiciona modelagem semântica do negócio e adiciona contexto para o AI entender o que está acontecendo no negócio, né? Para a gente poder falar para o AI o que a gente quer do AI, né? Porque o AI pode fazer um monte de coisa, né? Mas a gente tem que falar para ele o que a gente quer, o que a gente espera dele, o que a gente tem que explicar para ele como que a gente se refere às informações na empresa, né? Então, aquela questão que você falou o lead, né? O marketing se refere a lead, e quando ele fala de lead, ele se refere a um tipo de lead, né? O sales, quando ele se refere de lead, ele fala de outro tipo de lead. Então, as pessoas falam de maneiras diferentes, e o marketing tem alguns outros objetivos, né? O que o marketing dessa empresa está procurando alcançar, né? Um AI que entende qual é o objetivo, né, vai sugerir
perguntas, vai sugerir análises diferentes de um AI que não entende o que está acontecendo, o que importa. Então, vai ficar, né, limitado a simplesmente uma análise sem contexto, né? Total. E essa questão do contexto ela é muito importante porque ela dá um pouco de autonomia para a ferramenta, né? Uma frase que o Marcos falou uma vez numa call é tipo assim: imagina o que você ter que pedir para alguém pesquisar no Google para você. Para mim esse foi o grande insight que eu tive, um dos grandes insights que eu tive nos últimos anos, assim, porque realmente o que acontece hoje nas empresas quero entender como é que tá meu churn, quero entender como é que foi minha receita no produto X no mês passado. Tem que pedir pro time de BI para ele fazer um dashboard que talvez ele vai levar 3 semanas para me entregar, e aí nessas 3 semanas eu já não tô mais querendo saber do mês passado, já tô querendo saber do outro mês. Então é uma realidade que muda muito, né? E o time de TI tá cada vez mais sobrecarregado e com análises pontuais também. Então, tem o que a gente vê de dashboard que é utilizado 1 ou 2 vezes, ou de forma esporádica, que é construído, e aí leva 2, 3 semanas para ser feito um dashboard, que vai ser usado para uma campanha de uma semana e depois vai sendo utilizado, né? Então, acho que dá essa autonomia para o usuário evita isso, né? E o Visual é muito legal porque é isso, ele traz a informação de forma instantânea. É literalmente uma busca no Google, só que é um Google da empresa. Exato. E acho que também as organizações, né, pelo menos que a gente que lida aqui, e a gente percebe que é um movimento, né, do mercado como um todo. Foi discussão também de um outro podcast aqui da gente, né, sobre essa questão de definir departamentos, né? Então a gente está falando de estrutura da empresa, né? E aí com o surgimento da TI, o departamento de TI, né? Então, o que envolver tecnologia, seja hardware, seja software, passa para o pessoal da TI, abre o chamado para a TI, né? E cada vez mais essas pessoas estavam falando linguagens diferentes, assim como marketing, vendas, né? Enfim, as áreas não estavam tendo sinergia realmente ali. Cada um fazia a sua parte, né? E às vezes quando juntava as partes não dava o todo, não era o produto final que se esperava, né? Então, a gente percebeu que em dados também da mesma forma, né? A gente, há alguns anos, lidava com empresas que estavam desenvolvendo um departamento de marketing, né? Ou tinha aquele profissional de marketing. E cada vez mais a gente percebe que o profissional de marketing, ele está buscando aprender alguma ferramenta, né, de BI, está buscando fazer suas próprias análises, enfim, do comercial da mesma forma. Então, cada área está precisando ter os seus próprios analistas que não só façam ali o trabalho da área de negócio, vamos dizer assim, né? Mas que eles consigam agregar valor à sua área com a análise de dados, né? Com essa exploração aí desses dados, né? E aí o que é bacana, unindo com o que o Marcos falou, é que o Visu já meio que entrega isso para esse profissional, né? Então, cada vez mais ele precisa, vamos dizer assim, conhecer menos da parte técnica, né? E, na verdade, fazer as perguntas certas, né? Então, isso. Porque eu também posso fazer qualquer pergunta pro Visu que ele vai me responder, mas será que é isso que realmente o meu negócio precisa? Essa é a análise que eu preciso, né? E acho que essa é a pergunta correta, porque você vai ter uma mudança do foco na maneira que as pessoas trabalham. E então o trabalho hoje em dia é muito focado no dashboard, né? Então, os BIs tradicionais são fábricas de dashboard, de produção de dashboard, né? Como é que se produz um dashboard mais rápido? Né? A gente vê com o Visu uma mudança para um foco na pergunta, né? Como é que a gente, né, ajuda as pessoas a fazerem perguntas melhores, né? Que perguntas que as pessoas deveriam estar fazendo, né? O foco das pessoas, né, no negócio tem que ser em saber fazer as perguntas, né? Com um auxílio, né? O Visu vai ajudar as pessoas a fazerem as perguntas, mas é as perguntas que movem a inovação, as perguntas que movem a empresa, né? E não os dashboards. Dashboards são uma consequência, né? São a resposta. As pessoas têm que estar pensando na pergunta. E conjunto a isso, né, vai mudar a maneira que o time de dados trabalha, né? Então, hoje em dia, o time de dados é um time de serviço, né? Um service desk que fica lá recebendo os requests, né? Com um backlog enorme de dashboards que tem que produzir e novas visualizações. E são projetinhos, são vários projetos, né, únicos e
e que tomam bastante tempo, enquanto eles poderiam, né, enquanto do outro lado os dados estão com pouco esforço, né, recursos para serem trabalhados, né? E aí a ideia com o Visu é você mudar esse paradigma, né, e transformar o time de dados não num service desk, mas num time de produto, né, que está preocupado na qualidade dos dados e preocupado na modelagem semântica do negócio, para que, né, de maneira escalável, para que os usuários finais, eles mesmos, né, achem a visualização e os dashboards, eles mesmos criem os dashboards, e o time de dados trabalha com as análises mais avançadas, trabalha na qualidade dos dados e na modelagem semântica do negócio, e deixa que o AI, né, faz essa ponte entre os dois lados, né? Você falou num ponto muito importante, né? O foco precisa deixar de ser o dashboard e ser a pergunta. E, cara, Isso. fazer até um desabafo aqui. Às vezes eu fico muito incomodado. Não sei vocês, mas como eu faço muito recrutamento aqui na Bianalytic, então o meu LinkedIn tem muita gente que está entrando na carreira de dados agora, né? E o que eu mais vejo é curso de design de dashboard com Figma, curso de... A disciplina de data storytelling com dados, ela basicamente não existe, né? Ela virou uma disciplina muito mais de UI, UX, em que o foco é em fazer dashboards coloridos, com muitos gráficos de pizzas, degradês, o fundo escuro. Enfim, o foco não está mais na informação, não está em passar aquele contexto, aquela situação que ocorreu, da forma mais precisa, da forma com que o usuário de negócios ele vai acabar entendendo melhor, ele vai conseguir ter um melhor insight, uma melhor análise. A forma agora é fazer um dashboard bonito para agradar meu gestor. E, cara, é aquela velha história, né? Quando você tem um martelo, tudo é prego, né? Então, as ferramentas de BI são feitas para criarem dashboards bonitos, né? Então, é natural que as pessoas estejam procurando fazer dashboards bonitos, né? Então, você precisa de uma ferramenta que faça as pessoas pensarem de maneira diferente. E eu acho que foi muito feliz o Marcos na fala, né, sobre essa questão do foco, né? E assim, até pegando também outra palavra, né, que você usou agora, ferramenta, né? Na verdade, tudo isso é ferramenta. O Visu mesmo é uma ferramenta, né? Então, eu espero que você não fique chateado com a minha fala, mas quando a gente olha aqui para a Bianalytic, né, e olha para os nossos clientes, o que a gente tem que realmente entregar é valor para o negócio dele, né? Para ele conseguir, seja reduzir custos, consiga vender mais, enfim, consiga melhorar os seus processos, né? E aí isso a gente vê na indústria, isso a gente vê no setor de serviço, né? Então tem muita oportunidade realmente no mercado ainda, apesar de já existir muita tecnologia. O Visu é mais uma disruptiva, né? Que está chegando aqui no mercado brasileiro. Mas, assim, a gente não pode perder o foco do que o Visu tem que entregar, né? Do que cada ferramenta da SBI busca entregar, né? Então, acho que você foi muito feliz aí e eu sempre tento fazer essas boas perguntas, inclusive para os meus clientes, né? Para que eles possam também trazer perguntas que realmente vão ajudar eles no dia a dia, vão ajudar eles a tomarem melhores decisões, a fazerem melhores análises para o negócio deles, né? E aí, para mim, particularmente, pouco interessa o que é que eu vou usar. Eu só tenho que conseguir dar as respostas que ele precisa, né? E aí, com certeza, com a inteligência artificial, com uma ferramenta como o Visu, a gente consegue fazer isso, né? Chegar nesse resultado, né? Chegar nessa entrega de valor de uma forma muito mais tranquila e até mesmo sem o cliente, às vezes, precisar de mim, né? Ele sozinho ali, ele fazer a pergunta e a ferramenta conseguir, já preparada, obviamente, né? Com toda a semântica, com toda a parte de dados ali, já conectada, né? Ele conseguir fazer um bom trabalho a partir daí, né? Exato. Não, pode chamar de ferramenta assim, né? A diferença, né? Isso aqui é porque eu estava falando da questão do Excel, né? A maioria das ferramentas são ferramentas burras, são ferramentas genéricas, né? Que não tem o contexto, não tem a inteligência, e então a gente, né, pretende nessa nova fase de BI, a gente vai ver que vai ter esses AI first, e essa é a ideia do Visu, você ter uma ferramenta inteligente, que você tem um AI que realmente guia o usuário com o contexto da empresa, do negócio, né, a fazer as perguntas corretas e ajudar ele a responder essas perguntas. Né? Perfeito. E aí você falou um ponto interessante, né? Entender o contexto, mas também tem que saber usar a AI, né? Porque
enfim, a gente vai começar a entrar no mundo agora que a gente vai ver cada vez mais isso do uso de AI em aplicações de negócios, mas a gente tem que entender também qual o tipo de AI que eu estou utilizando, como que, de fato, eu estou escolhendo a tecnologia correta para isso. Porque, tem muita gente que eu vejo agora que só se fala em chat GPT, GPT, e é um AI generativo, é uma AI que pega informações que existem, que de alguma forma ela foi treinada, ela mistura essas informações e ela gera, o nome dela já fala, ela cria coisas. E quando a gente está falando de dados, a gente não pode criar fatos, né? A gente precisa, de fato, mostrar o que de fato ocorre lá dentro. Realidade, né? Então também não se iludam com essa ideia de que o chat GPT do BI, ele vai acabar, cuidado, porque ele pode acabar criando informações ou coisas que existem, que de fato não existem dentro da tua empresa para te entregar. Eu vejo muita galera falando, coloca uma base de dados Excel no chat GPT e peça para ele te dar os insights e ele vai te entregar. Eu acho que agora você tocou um ponto importantíssimo, né? Que o Visu, a gente sempre coloca, parece com o ChatGPT, mas não é ChatGPT, né? E a grande diferença é o Knowledge Graph, que adiciona esse contexto e garante para o usuário que a resposta que o AI vai calcular vai ser da maneira que a empresa espera. Então, você pode definir os conceitos, pode definir as lógicas do negócio, as métricas, e o AI não vai inventar a coisa, né? Porque a gente trabalha com AI só em uma parte, que é a parte de entender a pergunta, mas a parte de calcular a resposta, gerar a resposta, a gente faz isso de maneira determinística para garantir que os números vão estar corretos. Porque se os números não estão corretos, não dá para acreditar em nada. Perfeito. Esse é o adendo que eu queria fazer, né? O Visu, ele entrega isso com qualidade e com segurança. Então, o modelo deles basicamente traduz a tua pergunta, né? Eles conseguiram fazer o melhor algoritmo para fazer a tradução de perguntas, né? E, enfim, não sei o que eu estou falando, é um paper que está publicado lá, né, Marcos? Então, de fato, tem um respaldo até acadêmico nesse sentido. É um fato, né? É um fato. Esse sim é um fato. Não foi generativo, esse não. Exato. Eu tinha uma pergunta, Marcos. Acho que a gente já até conversou também sobre isso, né, em outros momentos, mas para ficar talvez até mais evidenciado aí para quem está assistindo a gente, que não conhecia o Visu, né, que está tendo a oportunidade agora de conhecer, já que juntos, né, estamos trazendo aí o Visu aqui para o Brasil. Mas o que é necessário, vamos lá, para a pessoa experimentar, ou uma empresa experimentar o Visu, né? O que ela precisa ter para que, de fato, o Visu consiga ajudá-la, né? Aí você pode até falar um pouquinho, né? Que quem quiser aí pode entrar realmente no site, poder fazer o Field Trio ali. Mas o que essa pessoa precisa ter em mãos para ela fazer, inclusive, um bom uso do Field Trio e conseguir explorar bem a ferramenta? Exato. Como você falou, o mais importante para a pessoa conseguir usar o Visu é entrar no site lá, no visu.com. E o Visu vem de visualização, né? Na verdade vem né, a gente gosta de falar no Rio, não, aqui Visu. Embora a empresa seja que montou na Suíça, ela vem, né, tem essa origem do que Visu. Isso eu não sabia, hein? Meu lado do Rio aí mesmo, né? Mas é engraçado que a gente veio com a ideia num hackathon. Foi lá em 2015 até que a gente veio com a ideia. E aí veio com o nome também na época. Só que aí na hora que a gente ganhou o hackathon, e aí na hora que eles foram pronunciar, quando eles foram anunciar os ganhadores, eles falaram a pronúncia em alemão, que é Visu, e Visu em alemão significa porquê, né? E aí ficou legal, porque combina o porquê, né, as perguntas, com a visualização do Visu, né? E que é a essência do Visu, né? Mas vamos lá, eu me perdi agora. Eu tinha feito a pergunta, Marcos, em relação a quem tiver interesse, né, em conhecer o Visu, o que é que essa pessoa precisa ter para realmente o Visu poder ajudá-la, né? Então, empresas que estão pensando que estão atrás, né? A gente conversa aí, a gente teve um papo essa semana que eu comentei, né, de um lead que chegou conversando com a gente sobre justamente utilizar a inteligência artificial, né, na parte analítica ali do time dele de dados. Então, o que é que essa pessoa precisa, né? O que é que essa empresa precisa ter em mãos para poder conectar o Visu e fazer um bom uso aí, talvez até de um Field Trio mesmo, caso ela tenha interesse em usar a ferramenta. Perfeito. E, então, como eu estava falando, número 1, entrar no site.
E aí tem um passo a passo, 3 minutos. Se você tem acesso, né, ao teu banco de dados, né, as credenciais, o Visu acessa as principais bancos de dados SQL, né, Snowflake, Microsoft SQL Server, Postgres. Então você coloca as suas credenciais lá, o Visu ele não vai copiar os dados, então a gente, né, tem essa arquitetura que a gente não copia os dados por uma questão de privacidade dos dados. A única coisa que o Visu vai fazer é entender os metadados, né? Então, quais são as colunas, né, como é que os dados estão organizados, porque ele vai utilizar isso para fazer o Knowledge Graph automaticamente, e uma vez que você conectou, você já pode sair fazendo perguntas, né, sobre os dados. E aí, conforme você vai evoluindo, você pode configurar e especificar mais detalhes sobre a empresa, né, no Knowledge Graph. E uma curiosidade, se esses dados, né, essas colunas, eles estiverem enfim, estão numa língua, mas outras pessoas de outras línguas vão utilizar. Qual que é a intenção, né, do Marcos, do Visu, para poder também ser plural em relação a idiomas? Ei, mas ele entende, viu? Já subi base em inglês, que você tem como português, e ele traduziu direitinho. Eu tô perguntando aqui para os nossos tá. ouvintes também, né? A gente, né, a gente, como montou a empresa na Suíça, e a Suíça fala um monte de língua, né, então é um mercado pequeno, mas qualquer cliente que você vai ter tem 3, 4 línguas, então foi uma das primeiras coisas que a gente desenvolveu, foi o Visu para ser poliglota, fala alemão, francês, italiano, inglês e português, e em breve em espanhol também, né. Olha aí. Então a gente já também modelou tudo para os usuários poderem se comunicar com o mesmo banco de dados usando línguas diferentes sem problema. Isso é muito bacana, né? Porque a gente encontra cenários, né, de algumas multinacionais que a gente atende que também falam 3, 4 línguas, né? E hoje em dia as ferramentas de BI, normalmente, elas não conseguem se adaptar de uma forma tão imediata, né? Na verdade, aí como o Visu, né? De eu ter o mesmo banco de dados, eu ter a mesma aplicação, entre aspas, né? E ele conseguir se comunicar ali, independente da língua que a pessoa está usando, né? Isso. Então, tem essa grande vantagem, né? Que é português nativo, português brasileiro. Marcos, você falou um ponto muito importante sobre não governança, mas sobre as boas práticas de fato de LGPD, de privacidade. Me conta um pouquinho como é que o Visu está adaptado para isso. Eu sei que vocês estão bem adaptados tanto para o LGPD do Brasil, quanto principalmente para a da Europa, que é bem mais rígida do que a daqui. A brasileira é inspirada na GDPR da Europa. Mas conta um pouquinho para a gente como é que isso funciona no Visu. Pois é, perfeito. A gente trabalha com seguradoras, né, na Suíça, a gente trabalha na Alemanha também, então tem GDPR mais LGPD, mais acho que, como é que se fala, restrito, né? E o Visu foi feito com isso em mente, né? Então, desde o início, a gente desenvolveu o Visu para ele não precisar copiar os dados, né? Os dados ficam sempre no banco de dados, né? Ele só fica com os metadados. Você tem completamente controle dos metadados que estão no Visu. A gente utiliza todos os mecanismos de segurança que uma empresa grande, né, precisa, e mais do que isso, né? Então, desde criptografia em todas as partes da comunicação, das perguntas, a gente não faz cache das respostas para também, né, diminuir o risco para, né, qualquer risco que tem com cache, a gente também não faz. E então, com total controle, as empresas podem usar o Visu só para fazer as perguntas, né, e ele vai fazer o query live na hora que a pergunta for feita, né. E dito isso, ainda tem a versão, né, do Visu que funciona on-premise, que a gente faz para algumas empresas, né, rodarem nos servidores na cloud privada delas. Legal. Que esse é um grande ponto, assim, né? Eu vejo muito isso, muita resistência de empresas a mudarem para nuvem. Principalmente aquelas do agro, que estão em áreas bem isoladas, enfim, que precisam
Tem dificuldade, né, Tem com dificuldade em internet, apesar de agora ter chegando aí muita internet. O Starlink enfim, agora veio pra resolver isso, né? Internet Starlink, pelo satélite, né? Elon Musk não tá patrocinando aqui o podcast, mas. Mas poderia. Mas internet via satélite, né? Mas a gente. Isso que o Marcos comentou, né? Sobre o on-prime, enfim, sobre ter essa opção também, né? De rodar dentro, né, do ambiente ali do cliente, de uma forma mais limitada, vamos dizer assim, né? Mais restrita, na verdade, o acesso. Me lembrou de uma outra coisa também que a gente ainda não comentou, né? A gente está sempre falando aqui do uso do Visu, né? No caso aqui, pensando nos nossos clientes, né? De como que a gente pode agregar mais valor pro usuário final, realmente, ali, dos dados. Mas a gente também tem alguns parceiros, né? Que podem estar assistindo aqui o Dados Cash e ficando interessado em talvez oferecer o Visu dentro de uma solução que eles já têm para os clientes deles, né? Correto. Então, a gente trabalha com empresas aqui de marketing, né? Algumas empresas que trabalham num segmento de vendas, assim, de marketplace, né? De sites, enfim, onde ela fornece já uma entrega, né? Para o cliente deles ali, que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, mas que já dá uma leitura de dados, né? Então, alguns dos nossos BIs, eles estão embedados, né? Dentro ali dessas soluções desses clientes. E aí, como que seria, né? É possível usar o Visu também, agregando mais valor para essas empresas? Ou é uma dinâmica diferente para vocês? Não, perfeito. É possível também. O Visu você consegue integrar. Ele é extremamente. Ele integra de maneira né, bem completa dentro de outros produtos. Né? Então você pode, através de um iframe, colocar o Visu dentro do teu produto e ele vai permitir que os seus usuários, né, façam perguntas para qualquer informação dos dados. Né? O que a gente vê muito é empresa de software, né, vamos dizer um RP ou um CRM, que tem muita informação, né, no software deles, só que tem dificuldade em tornar essa informação acessível para o usuário, né? Que acho que é mais complicado ainda, porque você, como empresa de software, você não quer tornar a interface muito complicada, você não quer encher de abas e botões e dashboards. Então, você tem uma ferramenta onde você pode fazer qualquer pergunta sobre os dados e obter a resposta, isso aumenta muito o valor que o software pode trazer para os usuários, né? Então, né, imagina um RP com informação de toda a empresa, né, permitir para os usuários deles que fazerem qualquer pergunta sobre a empresa, né? Perfeito. Boa. E pra gente já, enfim, migrando para o encerramento desse papo, né? Enfim, legal falar também que a gente, como o Isaac falou, mencionou a Bienalite que a gente tá em parceria com o Visu, trazendo o Visu para o Brasil também. Então, se você ficou interessado, você pode procurar a gente por um dos nossos canais, que o Isaac ou qualquer pessoa do nosso time comercial vai ter o maior prazer em atender vocês também, tá? E aí, Marcos, fazendo a nossa última etapa do podcast, eu sempre gosto de encerrar eles com um grande exercício de futurologia, que para quem trabalha com dados é complexo, né? Porque é um fato que não existe ainda. Mas vamos fazer um exercício de futurologia aqui. O que é que você imagina, cara? Para onde esse mercado de dados está indo na tua visão? Eu sei que provavelmente vai ser um ponto-chave da tua fala, mas me conta um pouquinho o que você imagina. Então, a nossa visão com o Visu, né? Como é que a gente entende? A gente montou uma base aí fundamental para o Visu, que é responder as perguntas, né, com informações da SQL diretas, né? Aí, como segundo passo, né, a gente quer avançar também ainda mais com o Knowledge Graph para você, para realmente entender tudo da empresa, você perguntar qualquer coisa da empresa, e permitir que o Visu melhorar a capacidade dele de fazer as próprias perguntas, para ele mesmo, né, eventualmente, né, fazer análises mais completas, né? Então você vai poder fazer perguntas ainda mais genéricas, mais amplas, né? Faz uma análise aí das minhas vendas, né? Então ele vai poder pegar e fazer tudo sozinho, né? E fazer uma análise completa e te dar um reporte já bem específico, a análise das minhas vendas em São Paulo no último quarter, né? Aí dá um reporte todo completo
de maneira dinâmica, né? E tudo conectado com outros sistemas, né, com workflow, né, para ele poder também facilitar as decisões, porque as decisões e as ações que as pessoas têm que tomar, né? Porque só ter informação é só o primeiro passo, né? Você tem que estar conectado com as ações, né? Boa. E tem um ponto que eu já esqueci de falar, a gente não pode encerrar o podcast sem falar sobre isso, que pra mim é a melhor funcionalidade do Visu, que é o MetaVisu. Então imagina que você, que é líder da área de tecnologia aí, e não tem a menor ideia do que os usuários estão fazendo com os dashboards que você produz. E eu sei que isso é uma realidade que você passa, tá? Então, sendo bem transparente aqui. Você não sabe se o usuário está usando ou não aquele dashboard que você construiu ou que o teu time levou um mês para fazer, porque teve que levantar dados de 3 bancos de dados diferentes. O Visu tem uma função chamada MetaVisu, em que ele permite com que você consiga analisar as perguntas que todos os usuários de negócio estão fazendo para a aplicação, e a partir daí você começa a entender qual a maior necessidade do teu time, qual de fato, enfim, onde você deveria alocar melhor teu esforço em termos de analytics, né? Para onde seu time deveria focar. Conta um pouquinho melhor do MetaVisu, Marcos. Essa realmente, né, resumiu legal aí. Então, a ideia, né, é que como o Visu funciona através de perguntas, o legal das perguntas é que você expressa exatamente o que você está querendo, né? Sim. Então, diferente do BI tradicional, onde o usuário vai... Se ele quer alguma coisa, ele não sabe onde achar, ele vai lá com o mouse, vai passar por cima, e se você analisar esses dados, vai ser muito difícil de entender o que ele está querendo. Mas com as perguntas você está, né, pedindo exatamente o que você quer, o time de dados tem a capacidade de entender exatamente o que os usuários deles querem, né? E isso muda também completamente a maneira que o time de dados trabalha, porque eles vão poder tomar decisões baseadas em dados, né? Engraçado, né? O time de dados raramente tem os dados que eles precisam para tomar essas decisões, mas o Visu, com o MetaVisu, permite isso, né? Então, pode priorizar, né, as tarefas os projetos de dados, de engenharia de dados, de acordo com a utilização e as necessidades do usuário final. E isso tem né, efeitos significantes na eficiência e na eficácia da maneira que o time de dados trabalha, né? Perfeito. Bom, queria agradecer ao Marcos por ter topado esse nosso convite, bater esse papo com a gente aqui no DadosCast. Pela segunda vez, tá? Vocês não sabem, mas a gente já chegou a gravar esse episódio uma outra vez, a gente teve um pequeno probleminha, então é a segunda vez que o Marcos está disponível para gravar o DadosCast com a gente, que corrompeu. Marcos, obrigado de verdade por ter topado esse convite. Obrigado, Isaac, também, por ter topado participar desse episódio como co-host aqui, trouxe contribuições bem relevantes. E queria deixar um espaço para você, Marcos, agora fazer suas considerações finais. Obrigado, Daniel. Obrigado, Isaac, né, pela oportunidade de participar do DadosCast e apresentar um pouco do Visu. Como eu falei no início, a gente está agora trabalhando com BI Analytics para entrar no mercado brasileiro. A gente vê uma oportunidade enorme, uma necessidade enorme, né, para uma ferramenta que nem o Visu no Brasil. E estamos animados também, né, com essa oportunidade de entrar no mercado, né, sendo brasileiro e estando longe, né, é uma oportunidade legal para a gente, né, de se aproximar de casa, né? E então, né, com o Visu, mensagem final, se tiver interesse, é entrar no nosso site e testar, porque uma coisa é contar, né, outra coisa é realmente testar, que aí você percebe exatamente como que as coisas funcionam, né? Perfeito. Obrigado, pessoal. E a gente se vê no nosso próximo episódio, tá?